Boa noite, tudo bem? Mais uma aula. O nosso módulo está iniciando, que é o módulo de intervenção psicopedagógica. Como iniciar uma intervenção psicopedagógica? Então, nós vamos falar sobre a importância de você se preparar para receber esse grupo de adolescentes, para receber esse adolescente individualmente, você precisa se preparar. Então, a nossa aula de hoje vai ser justamente para trabalhar essa habilidade aí, que é o preparo dessa intervenção, tá bom? Então, nós vamos começar. Como que eu devo iniciar a intervenção? Essa é uma pergunta muito comum que eu e você fazemos quando estamos ali iniciando a nossa prática, né, psicopedagógica, neuropsicopedagógica, psicopedagógica, quando vamos fazer uma intervenção dentro da sala de atendimento educacional individualizado, nós sempre fazemos essa pergunta: como fazer uma intervenção? Como iniciar essa intervenção? O que eu devo fazer? Bem, primeiramente, eu devo ter em mente que a intervenção, ela é parte de um processo de avaliação. Então, quando eu conheço o meu paciente aprendente, eu posso iniciar um processo de intervenção porque eu sei de onde vai partir aquele propósito ali, ou seja, aquele plano de intervenção psicopedagógica. De onde que vai partir esse plano? Então, eu sei como iniciar o processo se eu consigo fazer a avaliação. A avaliação psicopedagógica, ela vai traçar ali muitos dados importantes para o processo de intervenção. Então, como que eu faço a minha avaliação psicopedagógica? Eu vou coletar informações da família, eu vou coletar informações da escola, eu vou coletar informações de outros profissionais que atenderam já essa criança. Então, eu vou solicitar à família que apresente pareceres de médicos, de outros profissionais, caso ele já tenha realizado atendimento com outros profissionais. Eu vou entrar num diálogo para poder entender e conhecer o meu paciente. Então, esse paciente ele vai passar por uma observação. E aí sim eu vou fazer o quê? Um processo de criação de vínculo. Eu vou observar esse meu paciente, eu vou olhar para ele, eu vou observar comportamento, eu vou estar diretamente pautada ali no dia a dia dele. Então, o como eu o como o como que eu vou iniciar a avaliação, ela é o passo ali que eu vou dar para a intervenção. Então, quais são os instrumentos que eu vou utilizar para avaliar? Quais são qual é a quantidade de sessão que eu vou utilizar para avaliar? Tudo isso vai gerar o meu planejamento de intervenção. Então, tudo parte para uma boa avaliação psicopedagógica. E quando a gente fala de avaliação psicopedagógica, nós temos vários instrumentos que podem nos nortear dentro desse processo, né? Inclusive, temos instrumentos que a gente pode estar avaliando ali o trabalho e o dia a dia, o comportamento de crianças e adolescentes em grupo. Então, por exemplo, o ABLS, é um instrumento que você pode utilizar para observar, por exemplo, ali se ele está seguindo uma instrução em grupo, se esse aluno, esse paciente consegue seguir uma instrução em grupo. Então, ele vai ser muito importante, tá bom? Gente, eu vou depois dar um tempinho para vocês fazerem as perguntas, tá bom? Vocês que estão entrando agora, só deixem, por favor, o microfone no mudo, tá? Depois a gente abre para pergunta. Então,
Quando a gente pergunta como eu devo iniciar, a gente já deve saber que o primeiro passo, né, é o conhecer o paciente. Conhecer o paciente. Entender aquele paciente, saber qual é o tipo de necessidade que aquele paciente tem. Então, a avaliação, ela vai me dar essas informações. Ele chega com a queixa, a família traz a queixa. Então, a queixa é desatenção, a queixa é dificuldade de leitura, a queixa é dificuldade de escrita, a queixa é comportamento opositor, desafiador. Então, essas queixas, elas vão ser ali os meus, os meus focos, no caso, para eu poder trabalhar a intervenção. Então, eu vou descobrir através da avaliação o que está deixando ele desatento, por que ele fica desatento, por que ele tem um comportamento opositor, por que ele tem dificuldade de se relacionar com um colega, por que ele tem dificuldade na fala. Aí eu vou descobrir, eu vou perguntar, eu vou questionar através de muitos porquês, né? Então, esses porquês que eu vou estar ali investigando é na avaliação. Então, a avaliação, ela vem antes desse processo de intervenção. Então, a gente precisaria, no caso de uma aula só de avaliação, para vocês entenderem como que é importante vocês conhecerem os instrumentos. Mas já deixo para vocês aqui de sugestão de instrumento de avaliação para a gente começar, por exemplo, a fazer uma avaliação aí de adolescente para iniciar uma intervenção. O primeiro instrumento que eu sugiro para vocês é o Snap 4, que ele é um instrumento que ele vai ter ali, vai te dar uma direção para que você saiba ali qual é o nível atencional dele, qual o tipo de TDAH dele. Então, o Snap 4. Eu deixo para vocês também como sugestão, para vocês observarem aí no processo de avaliação, também de adolescente, uma escala que é muito, muito importante que vocês conheçam, a escala CAR, que são escalas que a gente vai observar ali os traços de autismo. Mas por que eu vou usar a escala CAR para uma criança com TDAH? Porque o TDAH, ele também traz comportamentos semelhantes ao autismo, como, por exemplo, hiperfoco, a desatenção. Então, ele traz alguns comportamentos que podem ser semelhantes ao autismo, e quando eu aplico essa escala K, eu sei mais ou menos qual é o nível de necessidade dele. E também, eu recomendo para vocês a escala também ATA, que é uma outra escala também que a gente investiga os traços de autismo, mas que também a gente vai ajudar muito para que a gente possa estar ali orientando também as famílias em relação a alguns comportamentos, por exemplo, que aquele adolescente apresenta. Então, escala ATA, escala K e o SNAP 4. Esses instrumentos são importantes para vocês avaliarem. A avaliação, ela vai partir dessa queixa. Você tem a queixa da família, que é a desatenção, a dificuldade de se concentrar, a dificuldade de leitura, a dificuldade de escrita, a dificuldade de interação social. Em cima da queixa, você vai usar os instrumentos para poder fazer o processo de intervenção, parte desse processo aí de avaliação. A avaliação, ela vai te ajudar também a entender quais são os estímulos que você vai utilizar para que você possa modificar, né, ou ajudar na evolução desse comportamento aí que você quer alterar. Então, eu tenho um aluno com TDAH hiperativo, mas que ele, por exemplo, ele não consegue respeitar a autoridade de professores, pais. Então, para eu poder mudar esse comportamento, eu tenho que entender o porquê que vem aí essa falta de respeito, por exemplo.
Pode ter acontecido um fator emocional, ele pode ter sido, talvez, ter tido algum trauma, ou então ele realmente não entendeu muito bem como funciona essa relação, ele não vivencia isso em casa. Então, tudo isso vai atrapalhar no processo de intervenção. Então, eu tenho que entender primeiro qual o foco do comportamento, que é a análise do comportamento. A gente vai estudar, a gente vai ter uma aula só de aba, para vocês entenderem a intervenção aba. Inclusive, a nossa próxima aula, eu já vou incluir dentro desse módulo aqui, eu vou incluir um tópico de aba para vocês também, tá? Porque hoje a gente vai ter só conceitos básicos, mas eu quero que vocês já tenham uma noção geral aí, para que vocês possam estar ali trabalhando a intervenção direcionada para os pacientes de vocês. Eu trouxe para vocês, né, o Benito, esse autor, ele tem um livro, né, que é o Presente e Futuro do Trabalho do Psicopedagógico. Esse livro é muito interessante, eu recomendo que você compre. Lá você vai ter muitas orientações, né, dicas bem legais de intervenção e também de orientação da tua prática psicopedagógica. Então, as funções, o que ele traz para a gente, o Benito, né? Ele traz que as funções de coordenação e estímulo do conjunto das atividades orientadoras dos professores, assim como o aprofundamento e ampliação dessas atividades, transformam, ou seja, e tudo isso transforma o trabalho psicopedagógico para que o quê? O psicopedagogo ele se torne uma peça importantíssima para apoiar a escola. Então, ele vai dizer o quê? Que a intervenção psicopedagógica, ou seja, a intervenção do psicopedagogo, ela vai trazer aí uma transformação aí na vida de quem está participando. E ela é um apoio fundamental para a escola. Então, a escola, né, a instituição escola, ela deve estar ali como parceira do psicopedagogo. Então, quando você recebe o grupo, você recebe o teu paciente individual, você tem que estar ali com aquele diálogo com a escola. Porque ele vai sair do teu consultório, ele vai sair do teu espaço, ele vai para a escola. Então, como é o vínculo dele com a escola? É ruim? Lembra que você vai fazer uma avaliação? Na avaliação, você já vai ter essa informação se o vínculo com a escola é ruim. Se o vínculo com a escola é ruim, provavelmente os ensinantes não tiveram bom vínculo no passado com ele. Então, ele provavelmente tem o quê? Algumas queixas em relação a essa vinculação aí. Então, você vai estar ali sempre sendo ponte para a escola. É que o Benito fala, que você é a ponte da escola. Você é o que faz a mediação entre a escola e a família. Então, é a peça fundamental. Então, a tua intervenção ela tem que estar muito pautada também no teu diálogo com a escola. Então, a escola, você tem que estar ouvindo qual é a queixa da escola. O que a escola te traz em relação ao comportamento daquele teu paciente, teu aprendente? A escola vai ser fundamental para que você tenha sucesso na tua intervenção. Então, o teu apoio à escola vai gerar transformação tanto para a tua vida, né, para o teu trabalho, do teu dia a dia, como para o teu paciente. Então, vale a pena vocês adquirirem esse livro, tá? É muito bom, eu recomendo que vocês adquiram. Ele também traz para a gente essas divisões, né? Essas áreas aí que a intervenção psicopedagógica ela faz. Ela é uma forma, né, de também prevenir
futuros problemas de aprendizagens. Então, a própria intervenção, ou seja, o acesso à escola, a esse processo escolar por parte do psicopedagogo, vai ser fundamental para que esse paciente ele tenha evolução e para que haja prevenção de futuras dificuldades. Então, o que ele diz? O que ele considera, né, o Benito? Que a intervenção psicopedagógica inclui, ou seja, áreas de intervenção, né, os processos de ensino-aprendizagem, a atenção, a diversidade e a prevenção e desenvolvimento pessoal e também a orientação acadêmica e profissional. Então, quando você tem aí o acesso a essa ferramenta, ou seja, o acesso à intervenção, quando o teu paciente tem acesso à intervenção, quando a escola tem aquele olhar ali, inclusive a escola diz assim, não, eu preciso encaminhar o João para a intervenção psicopedagógica, eu preciso ter uma parceria com a psicopedagoga, com a neuropsicopedagoga. Por quê? Porque ele vai ter o quê? Uma evolução em todas as áreas, não só no processo de ensino-aprendizagem, mas ele vai melhorar em diversas habilidades, dentre elas as habilidades sociais, né, as habilidades sociais que a gente atua no dia a dia, e também profissional, porque futuramente esse paciente, adolescente, vai ser um adulto. E esse adulto vai ter uma vida profissional, ele vai trabalhar, ele vai escolher uma carreira. Então, isso tudo vai ajudar no processo de êxito aí, de evolução aí dessa escolha até profissional. Então, é bem importante o trabalho de vocês não podem deixar de entender a importância que tem o trabalho de vocês dentro dessa formação aí desse paciente aí, principalmente ele sendo adolescente. Então, como é que funciona a intervenção psicopedagógica? Quando eu falo intervenção psicopedagógica, eu falo também intervenção neuropsicopedagógica, tá, gente? Então, a intervenção, a psicopedagogia, porque é uma ciência, né, que ela engloba várias outras ciências. Então, a gente tem várias ciências, a gente também se apropria de várias ciências dentro da psicopedagogia, dentre elas a psicologia, a neurologia, né, a filosofia. Então, são ciências, né, que nos ajudam aí a entender um pouco mais, né, a própria pedagogia, que nos ajudam a entender um pouco mais o desenvolvimento humano. E quando a gente fala de intervenção neuropsicopedagógica, a neuropsicopedagogia, ela é uma ciência que ela traz a junção também das ciências que a gente falou agora, psicologia, filosofia, neurologia, mas traz também a neurociência. Então, a base forte da neuropsicopedagogia é a neurociência. Então, a neurociência trouxe contribuições riquíssimas para nós. Hoje nós sabemos, entendemos, né, compreendemos um pouco mais o funcionamento do cérebro graças aos estudos da neurociência. Então, hoje a gente pode entender que uma criança, por exemplo, desatenta, ela tem possivelmente aí alterações no processo de conexão aí desses neurônios nas regiões frontal, que é a área do cérebro que é responsável pela atenção, planejamento estratégico, concentração. Então, os nossos pacientes com TDAH, eles estão necessitando de estimulação de atenção, de concentração, planejamento estratégico. Todo esse processo aí, a gente vai ter que trabalhar, porque a gente sabe que
a dificuldade aí é nesse planejamento estratégico, é na atenção, é no controle inibitório, não ter vontade de fazer algo e agir por impulso, por exemplo. Eu estou com vontade de fazer algo, eu vou e ajo por impulso. Eu tenho que controlar os meus impulsos. Então, eu acabo que tendo que pensar antes de agir. Então, eu vou ensinar o meu paciente a fazer isso. Então, como que funciona essa intervenção psicopedagógica, né? Existem diferentes recursos e diferentes técnicas, né, para a gente trabalhar. Eu trouxe para vocês aqui a teoria, mas eu vou mostrar para vocês, né, nas próximas aulas, a prática que eu trabalho. Então, como que eu trabalho? Como que o meu dia a dia, né, ele funciona com as crianças que têm TDAH e autismo. Então, existem diferentes técnicas e metodologias. Eu trabalho com a metodologia da análise do comportamento, né? Eu sigo a metodologia, né? E sigo aí as técnicas da análise do comportamento. Então, existem outras técnicas, outras abordagens. Nesse caso, você pode escolher a abordagem que você mais se adequa, mas o que eu te trago como orientação e recomendação? Hoje, a abordagem, a análise do comportamento aplicada, ela está sendo a abordagem mais solicitada. Por quê? Devido o avanço nas pesquisas aí mostram o quanto é importante para e melhora o comportamento de adolescentes, crianças, com a técnica de alteração, ou seja, observação de comportamento e modificação desse comportamento. Então, a análise do comportamento aplicada, ela vai observar a função do comportamento, qual a função daquele comportamento. Quando eu entendo a função do comportamento, eu modifico um comportamento. Então, a gente vai trabalhar o quê? O comportamento atrelado, aí entra aí a tua especialidade, a tua área de atuação. Se você é pedagogo, você vai trabalhar com a aba, né, a ciência aba dentro da pedagogia. Se você é psicólogo, você vai trabalhar dentro da psicologia, e assim sucessivamente. Então, você vai trabalhar a ciência aba dentro da tua área de atuação. O psicopedagogo vai utilizar a ciência aba para trabalhar o processo de aprendizagem. Então, ele vai estudar e atuar no processo de aprendizagem. O neuropsicopedagogo também atua dentro do processo de aprendizagem. Então, você tem que escolher, na verdade, né, quais são os recursos que você vai utilizar. Pronto, para você iniciar uma intervenção, você tem que ter recursos. Quais são os recursos que você vai ter? Você tem que ter recursos que você saiba que o teu público-alvo vai gostar. Então, os jogos, de modo geral. Liliane, mas eu não quero sair comprando um monte de jogo. Isso mesmo, você não tem que sair por aí comprando um monte de jogo. Você tem que primeiro conhecer o teu público-alvo. Qual é o teu público-alvo? O teu público-alvo, ele gosta de que tipos de jogos? Primeiro você tem que conhecer o público que você vai atender. Qual é o tipo de jogo que o meu paciente gosta? Eu vou me apropriar desses jogos. Adolescente, pela minha experiência, quais são os jogos que vocês podem adquirir para jogar com eles? Inclusive, eu até deixei aberto aqui uma aba, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Os jogos, eu vou só fechar isso aqui. Eu vou abrir aqui para vocês a aba que eu tô tá aberta aqui do Google para vocês, só para vocês terem uma noção, porque eu não consegui fazer uma ponte aqui para poder mostrar para vocês os vídeos que eu faço e os jogos que eu uso. Então, eu estou mostrando aqui direto aqui pelo Google.
Os jogos que vocês podem comprar, tá? Já podem anotando aí os jogos que vocês podem comprar para vocês iniciarem aí o processo de intervenção, para já montarem os recursos de vocês. Esse jogo aqui, o Cilada. O Cilada é um jogo que eu recomendo que você compre. Por quê? Eu já tô... Gente, isso não é propaganda de loja, por favor. Mas eu cliquei aqui e já apareceu, meu Deus. Ó, o Cilada. O Cilada, ele é um jogo que ele vai trabalhar a atenção. Então, Liliane, os meus pacientes são todos desatentos, hiperativo, outros são muito dispersos. Então, tu tem que ter esse kit aí, tem que ter esse jogo no teu armário. Já faz a compra desse jogo. Se tu não tem uma loja perto da tua casa, aí na tua cidade, compra pela internet, mas é importante que esse jogo você adquira. Porque aqui você pode jogar de várias formas, e é muito legal. É um jogo que vai trabalhar a atenção, memória, concentração, e vai também aumentar o tempo de permanência sentado, que é o nosso desafio para uma criança ou adolescente com TDAH. Como que eu costumo fazer nos meus atendimentos em grupo? Logicamente que ele é para jogar uma pessoa só, mas o que eu costumo fazer? Eu costumo separar em duplas, então eu faço em dupla. Então, eu vejo o que tem mais necessidade de suporte, junto com o que tem uma que é funcional, e eu deixo os dois jogarem, e aí um vai ajudando o outro. Lógico que o que tem mais funcionalidade, ele ajuda o que não tem tanta funcionalidade. E é muito bom. Eu tenho feito, isso tem sido bem legal, em dupla. Lidiane, mas eu posso jogar, por exemplo, com 4 adolescentes? Se tu for jogar com 4 adolescentes, eu te aconselho que você faça uma adaptação, que você peça para eles desenharem o formato do jogo. Eu já fiz isso, tá, gente? Desenharem, tá? Desenharem, assim, do jeitinho que tá aí, e que vocês peçam para eles fazerem, desenharem e criarem, montarem, confeccionarem as pecinhas. E depois vai fazendo pareamento daquelas pecinhas que foram confeccionadas. Eu já fiz, uma vez, inclusive, eu usei numa oficina de jogos, eu usei uma adaptação num desenho no papel, a gente fez no papel, o jogo Selada foi bem legal. Deu para trabalhar com um grupo de quatro pessoas e foi bem legal. Então, Cilada é um jogo que eu recomendo para você ter aí no teu armário aí de jogos. O outro jogo que eu Liliane, só um instantinho, Liliane. Desculpa, eu tinha levantado a mão, mas acho que talvez você não esteja vendo se você está projetando, né? Sim, é porque eu vou abrir para perguntas. É porque Tá. estou gravando, aí eu vou ter um momentinho para vocês perguntarem. Tá Você pode certo. colocar no chat, aí eu vou ler? Sim. Não, tá certo, pode prosseguir, depois eu pergunto. Tá, obrigada. Olha só, gente, aqui, esse jogo aqui, esse aqui, o Eu Sou, é um jogo que também é bem legal que você tenha, que você consiga adquirir. Que ele é um jogo que dá para trabalhar em equipe. Então, você vai colocar essa cartinha e você pode também adaptar esse jogo. Vocês estão conseguindo visualizar? Eu compartilhei aqui. O Eu Sou. Aqui, a gente faz várias variações desse jogo. A gente pode pedir para que eles façam. Aqui, a gente pode pedir para que eles façam mímica, para que eles deem dicas em dupla, que você possa fazer em dupla, a dupla adivinhando da outra dupla. Então, tem como você fazer esse suporte aí bem legal também com eles. Esse Eu Sou, o Eu Sou. Deixa eu mostrar aqui para vocês outro jogo que eu uso.
Esses jogos são jogos que eu tenho, que eu uso, que eu estou compartilhando com vocês. Outro jogo que eu uso, vou mostrar aqui. Deixa eu passar aqui, ver se está aqui. O Lince. O Lince também eu uso, eu gosto bastante dele. Eu tenho outro Lince, não é esse aqui. Mas esse aqui também é bom. Eles gostam também desse jogo. Esse aqui é o Alfabeto. Eu tenho outro, não lembro, mas não é do Alfabeto, é outra marca, mas depois eu vejo para vocês, mas não é esse. Depois eu mando para vocês ali no grupo a fotinho dos jogos que eu tenho, para vocês saberem. Mas só para vocês terem uma noção, de modo geral, o que vocês podem comprar? Xadrez, vocês podem comprar dama, dominó, vocês podem comprar jogos de tabuleiro Uno, baralho, são jogos que vocês devem ter no armário de vocês para que vocês possam iniciar a intervenção. Eu vou só seguindo aqui, gente, que eu vou terminar o slide e eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Intervenção, como que você vai fazer essa intervenção? Essa intervenção ela tem que ser muito lúdica, então tem que ser prazerosa e ela tem que estar ali, como eu estava dando um exemplo para vocês dos jogos adaptados, ela tem que estar ali sendo criativa. Então, não existe uma receita pronta de intervenção. É a criatividade do terapeuta aliada ao público dele. Então, teu público, quem é o teu paciente, é que vai direcionar quais são os recursos que você vai trabalhar e qual é a técnica que você vai usar. Porque pode ser que o teu paciente, ele não goste, por exemplo, de nenhum jogo de tabuleiro. É possível. Pode ser que ele seja extremamente tecnológico. E aí você vai ter que fazer o quê? Uma adaptação, muitas vezes, de um jogo tecnológico. Como eu já fiz bastante. Já tive vários casos de pacientes extremamente tecnológicos que não aceitavam nenhum tipo de jogo tradicional. E eu tive que fazer adaptação, contratei uma pessoa para fazer a confecção de um jogo do Roblox. Acho que eu tenho 2 jogos do Roblox adaptado. Amanhã eu vou ver se eu consigo filmar e mostrar para vocês. Eu tive que fazer impressão das cartinhas, montar ali um jogo de desafio com ele, né, para que ele pudesse ser inserido ali nesse grupo. E também tive que preparar um quiz só de perguntas do Roblox. Então, para você ver, o foco dele era o Roblox, mas ele já gostava de outros jogos também. Mas é uma adaptação que foi feita. Outra questão é a questão em relação a hiperfoco. Então, se você tem pacientes ali que tem hiperfoco, você atende um grupo, por exemplo, e o grupo, cada um tem um hiperfoco, mas você percebe que um deles está muito distante do grupo, como é o caso, por exemplo, de uma paciente que eu tenho, que ela está no grupo de habilidades, eu estou com um grupo que já está ficando grande já, e a gente já vai separar, estou com 9 pessoas, e dessas 9 pessoas a gente já vai separar, porque um grupo tem que ser até 5 pessoas. E aí essa menina, ela é uma adolescente muito tímida, muito tímida. Então, ela estava totalmente desfalcada do grupo. Então, eu tive que ter uma ação rápida para poder inserir ela, para que ela participasse das atividades. E semana passada, a gente entendeu o hiperfoco dela é bandeiras, ela tem hiperfoco em bandeiras. Então, ela conhece todas as bandeiras do mundo inteiro. Então, nós trouxemos esse hiperfoco, essa habilidade que ela tem para o grupo,
E propomos ao grupo que a gente fizesse trocas, confecção de bandeiras em forma de cartinha, porque ela faz as cartinhas, ela confecciona as cartinhas, e essas cartinhas são cartinhas de bandeiras, e que eles pudessem trocar essas bandeiras. E ficou muito interessante, porque também nós aprendemos sobre curiosidades de países, curiosidades assim muito interessantes que ela trouxe para o grupo. Então, aí foi uma forma de trazer uma criança que estava desfalcada do grupo para ser inserida no grupo através do hiperfoco. Então, por isso que eu te digo, não tem uma receita de bolo de intervenção. É olhar o grupo, olhar o indivíduo, em cima desse olhar, você vai agir com o processo de intervenção. É muito comum, né, a gente, quando pensar numa intervenção psicopedagógica, neuropsicopedagógica, principalmente quando a gente lida com um grupo, a gente pensar ali em materiais pedagógicos. Então, materiais pedagógicos você também não pode deixar de ter no seu armário. Papéis, folhas de diversos tipos, lápis de cor, materiais pedagógicos de modo geral, tesoura, canetinhas, tudo isso vai ajudar, vai contribuir para que você tenha uma ação rápida aí e insira esse grupo. No caso dessa minha paciente, desse exemplo que eu trouxe para vocês, uma adolescente de 15 anos que estava completamente isolada. Então, duas sessões que ela participou do grupo, ela não quis ser inserida em nada. Na terceira sessão, eu tive que agir e fui buscar modificar ali o planejamento. Nosso planejamento era tivemos que mudar o planejamento por causa dessa paciente. E se a gente não tivesse todo o material pedagógico disponível ali, não teria tanta facilidade de estar propondo uma confecção de bandeiras e iniciando uma troca, um diálogo aí, né, para ampliação desse repertório aí, dentro desse hiperfoco, não teria se a gente não tivesse todo um equiparato pedagógico. Então, é importante que tenha todo esse suporte também de material pedagógico para que você tenha sucesso na sua intervenção. Os jogos de tabuleiro, como eu falei para vocês, né, é sempre importante ter, porque esses jogos eles vão trabalhar essas habilidades cognitivas que a gente precisa, da memória, atenção. Confeccionar jogos também é bem importante que você possa confeccionar jogos. De vez em quando propor para o teu grupo ali uma ação de confecção de jogos através de materiais que você já tem, sugerir um material reciclado, propor para o teu grupo fazer esse tipo de atividade para que eles produzam, e assim você vai também aumentando o tempo de alerta do teu jovem. Essas estimulações que eu estou falando para vocês, né, são estimulações que vão potencializar a aprendizagem do paciente de vocês, do aluno de vocês. Então, jogos, quebra-cabeças e enigmas, sempre é bom que você proponha para o grupo, que você vá desafiar esse grupo a ter um pensamento para resolução de problemas. Então, os adolescentes, principalmente com TDAH, eles gostam de serem desafiados. Então, atividades que envolvam desafios, que envolvam ali pesquisa, isso tudo vai ajudar. Atividades de memória, exercícios projetados para melhorar a retenção de informações e a memória de curto e longo prazo. Atividade de memória, você pode propor para que eles tragam para você algumas curiosidades que eles já vivenciaram, aproveitar as datas importantes, principalmente férias, aniversários, e trazer essas atividades para a classe. Aplicativos também, você pode utilizar aplicativos para treinamento cognitivo. Os aplicativos, assim, a gente só utiliza, assim, a gente não utiliza esses aplicativos sempre. A gente tem aí um tempinho para utilizar. A gente pode ser uma vez ao mês,
porque ele já tem acesso com muita facilidade em outros ambientes. Então, na nossa terapia, a gente procura evitar que eles utilizem ali o tecnológico, mas os aplicativos são ferramentas importantes também, para que você possa até sugerir para casa, para aquela família estar dando ali o suporte em casa. Esses aplicativos também de jogos educacionais, tem vários aplicativos, né, muito legais, tem plataformas também de jogos, eu também tenho vários, depois eu posso estar colocando para vocês no grupo. Esse tudo vai ajudar nesse processo de intervenção. E, principalmente, você trabalhar também, você começar a abordar essa questão da necessidade emocional e comportamental. Principalmente dessa transformação aí que o adolescente está vivenciando, ele vai passar por muitas mudanças também emocionais. Então, trabalhar aí a terapia da arte, usar as expressões, as emoções para desenvolver essas habilidades sociais. Então, a gente tem também terapias que abordam, né, brincadeiras que exploram essa questão emocional e técnicas de relaxamento, principalmente respiração. Então, intercalar com esse momento de respiração, um momento de atividade na mesa e um momento de atividade motora. Vai intercalando um pouquinho de cada, que assim você vai baixando o nível de alerta para algumas atividades que você quer e aumentando o nível de alerta para as atividades motoras que muitas vezes você vai precisar. Está organizando o circuito ou desenvolvendo uma atividade aí ao ar livre, uma atividade mais lúdica com eles, onde eles vão precisar ter mais esforço ali motor. Certo, gente? A parte teórica eu encerrei com vocês, eu vou abrir para perguntas. Vocês podem perguntar. Alguma pergunta? Alguma dúvida, gente? Não, eu estava aqui vendo Agora, indicação de... Você está me escutando? Estou escutando. Era indicação de atividades e jogos para adultos. Né? E era só isso. Você quer indicação para adultos? Sim. Sim. Eu vou te mandar lá no grupo. Como é seu nome? Patrícia. Patrícia, tá bom, Patrícia. Eu te mando vou botar no grupo para você. Você trabalha com adultos, né? Olha, os jogos para adultos, eles são jogos. Primeiro a gente tem que saber qual é o gosto desse adulto, né? Mas assim, tem um jogo bem legal que eu já joguei bastante com adulto, que é o Cuca Legal. Não sei se tu conhece. Esse nome não me é estranho, mas eu não estou me lembrando como é. O Cuca Legal, eles são perguntas de diversas curiosidades, atualidades, ciências, geografia. Ele é muito legal e ele tem vários níveis de dificuldade. E tem também o perguntador. Depois vou botar foto lá no grupo para você. O perguntador também ele é no mesmo nível de suporte, de dificuldade. Então, por exemplo, quando eu jogo o Cuca Legal, eu sempre erro, porque as perguntas são bem desafiadoras. E eles gostam, porque gera mais estímulos para que eles pesquisem, é bem legal, bem interessante. E pode jogar em grupo, pode jogar em dupla, pode jogar com 4, 6, até 6 pessoas. Individual, para te jogar individual, no caso em dupla, tu pode jogar em dupla, tu pode jogar xadrez, né? O adulto, o xadrez, ele é um jogo assim perfeito para estimulação cognitiva. E seria interessante o adulto ele pesquisar com você dá como desafio para ele, tarefa para ele pesquisar as regras daquele jogo específico. Ele traga essa pesquisa para você,
ou forma escrita, ou se ele tem dificuldade de escrita, que ele te traga em forma de gravação, que ele faça um vídeo. Tu tens que saber qual é o tipo de habilidade do teu adulto. Se for É. um adulto que tem muita facilidade, por exemplo, com tecnologia, pode Uhum. ser que ele possa ter um canal específico daquele tema ali e estimular essa habilidade social também no canal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esses jogos, por exemplo, Cuca Legal, de perguntas, eles são mais direcionados para atenção ou eles também englobam, ou teria outro que fosse mais voltado para planejamento, para controle inibitório? Eles trabalham a atenção, a memória, de uma certa forma também trabalham o controle inibitório, porque quando você está ali sendo submetido a uma regra de um jogo, você tem que aceitar aquela regra. Então, você tem que controlar o seu impulso. E aí você trabalha o controle inibitório, porque você não vai fugir à regra. Por exemplo, a regra diz que você só pode errar 2 vezes. É a Uhum. regra. Aí é o controle inibitório ativado aí. Você tem que respeitar aquela regra, o cumprimento de regra. Então, ele trabalha várias habilidades. Um jogo excelente para trabalhar persistência, paciência e planejamento estratégico é o Cobras e Escadas. Como é o nome? Nunca ouvi falar, né? Cobras e Escadas. Cobras, escadas. Cobras, de cobra mesmo, cobra. Aham, Cobra, o animal, né? certo. Cobra e escadas, de escadas. Cobras de escadas. Cobras e É escadas. jogo de tabuleiro? Ele é tabuleiro. Uhum. Ele é um jogo, ele trabalha basicamente freio inibitório, porque você pensa que você vai ganhar o jogo e você desce, porque se você cair na língua da cobra, você desce e você volta para o início do jogo. E ele é bem desafiador. Um pega-varetas também tem que ter Também, controle, né? também, também. Uhum. Mas o Cobras e Escadas é divertido. Entendi. Experimenta. Eu vou mandar. Amanhã no consultório eu vou bater foto para ti, eu mando os jogos que eu tenho lá, Oh, obrigada. tá bom? Ok. Então, na nossa próxima aula, a gente vai estudar o ABA. Vamos entender um pouco como funciona a intervenção ABA. Tá bom, Ah, gente? eu tenho outra dúvida. Aproveitando falando no ABA, é porque você falou que tem o ABA, tem é, outras abordagens, né? Você pode mencionar, citar quais seriam as outras? Ah, tem várias abordagens. Existem a abordagem da psicanálise, existe a psiconeurológica, existem muitas abordagens. A própria tem uma nova. Eu não gosto, né, dessa abordagem que é, é um nome em inglês, mas que é no chão, é tempo no chão, full times. Uhum, O nome é um nome em inglês, que é, na verdade, tempo no chão, é brincar no chão. uhum, Então, existem várias abordagens. Mas o que que acontece? Quando a gente trabalha com transtornos, principalmente TDAH e autismo, a gente precisa estar antenado nas novas pesquisas. E a maioria dos artigos trazem abordagem comportamental. Eu vou te dizer que é unânime, é uhum. praticamente unânime. Se você baixar os artigos da Cielo, a Cielo é uma revista acadêmica Sim. norte-americana. Se você não for no Google Acadêmico, você digita lá Cielo. Os artigos que tem lá, nossa, assim, em maioria, eu te diria que não tem praticamente artigos falando de outras abordagens. Era isso É que eu ia a, te perguntar, se teria alguma fonte que você pudesse indicar para eu poder fazer uma pesquisa, um levantamento de outras abordagens. o Google Acadêmico, tu digita lá Cielo, os artigos da Cielo. Uhum, Lá as pesquisas mais recentes hoje são postadas lá. ok. Aí você vai ter muitas e muitas informações importantes e atuais, né? Porque a gente precisa estar atualizada para poder estar trabalhando, assim, principalmente intervenção. Uhum, tá ok, obrigada. Nada.
Mais alguma pergunta, gente? Estão quietinhas. Ó, a nossa próxima aula, meninas, eu botei lá no grupo, tá? Aí eu acho que é depois do carnaval. Eu vou confirmar. Tá bom? Qualquer coisa a gente se fala, vocês mandem uma mensagem para mim, tá bom? Tá certo, professora. Boa noite. Tá ok, professora. Boa noite. Obrigada. Bom descanso. Boa noite. Obrigada.